Porém, a gente tem que saber o que é fluido. Então, essa foto que eu peguei de um livro de mecânica dos fluidos vai explicar para vocês o que é um fluido. Vamos supor que aqui fosse, no letra A, fosse um sólido ou um fluido. Eu aplico uma força constante ao longo do tempo, ou seja, 10 newton, e deixo essa força aplicada ao longo do tempo. Se for um sólido, essa força, bem pouco, ela vai deformando o sólido ao longo do tempo. Porém, se eu remover essa força ou mantê-la ao longo do tempo, se fosse no fluido, essa deformação ia ser muito drástica. Ou seja, se eu aplico uma força aqui, em cima dessa placa móvel aqui sendo fixa, a deformação não vai fazer que o fluido volte ao seu estado inicial, ou seja, essa pontinha aqui não volta para cá, ela continua ao longo do tempo se deformando. Ou seja, diferentemente dos sólidos, os fluidos, quando se deformam, eles não voltam à posição inicial. Então, a gente considera o quê? Que o fluido ele é deformável. O fluido ele sofre a ação de uma força e não retorna ao seu estado original. Então, vamos dar alguns exemplos aí. Se eu tenho uma garrafa fechada cheia de gás e eu abrir essa garrafa, no caso, por exemplo, de um refrigerante, o gás que está ali dentro do refrigerante, ele vai sair para o ambiente, ele não vai voltar. Porque a pressão que está ali dentro é muito maior do que a pressão do lado de fora. Então, quando eu abro, ela tende a sair. Isso é o sinônimo de fluido. E fluido para a gente vai ser sempre todos os elementos no estado líquido, gasoso e alguns sólidos plásticos, que, por exemplo, o caso da argila, que quando eu deformo ela se deforma de forma permanente. Então, voltando, fluido é sempre os líquidos, gases e sólidos plásticos. Nós vamos aqui, ó, dar ênfase a esses dois aqui, tá? O pessoal da engenharia química vai ter algumas matérias que você vai tratar só dos plásticos, e uma das medidas é a viscosidade, resistência a deformar por cisalhamento. Isso aí é um conceito que vocês vão ver, isso em fenômenos de transporte. Então, o fluido é aquilo que se deforma de forma permanente ao longo do tempo e não retorna ao seu estado inicial. E aí, a gente só precisa saber alguns conceitos. Massa específica, vocês viram isso em Química Geral Experimental alguma coisa, quando foi dada a definição. Alguns livros podem tratar como densidade, porém, a letra, vamos costumar usar, é a letra grega ρ, que é a razão da massa sobre volume. A massa do fluido dividido pelo volume que ocupa. Eu tenho um líquido, a água. A massa de água sobre o volume que ela ocupa. Se ela ocupa uma garrafa de cerveja ou uma garrafa de refrigerante, é o volume da garrafa que a gente vai usar. Se for um gás, é a massa de gás sobre o volume do espaço que ele ocupa. Então, esse é o conceito de massa específica. Para o conceito de massa específica, a gente tem que guardar duas coisas. Primeiro, que 1 quilograma tem 10.000 gramas, ou 10 a terceira gramas. E que o volume, um metro cúbico, vale 1.000 litros, 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos, e 1 ml é 1 centímetro cúbico. Por que é importante guardarmos esses conceitos? Porque no Sistema Internacional de Unidades, a massa específica é massa sobre volume, quilograma por metro cúbico. E para converter de grama por centímetro cúbico, que muitas vezes encontramos essa forma de representação para quilograma por metro cúbico, obedecendo o Sistema Internacional de Unidades, eu tenho que multiplicar grama por centímetro cúbico vezes 1.000, aí eu acho quilograma por metro cúbico, tá? Então, o exemplo aí é a água. A água aproximadamente tem 1 grama por centímetro cúbico. Se eu multiplicar por 1.000, é 1.000 quilos por metro cúbico. Ou seja, uma caixa d'água que possui 1.000 litros ou 1 metro cúbico, ou, como visto aqui, ela vai ter 1.000 quilos. Tá? Até aqui, pessoal, tudo bem? Só um minuto, professor, para anotar muita informação em poucos minutos. Não, fica tranquilo. Eu vou para a gravação e vocês podem... Eu volto o slide e vocês anotam, tá? Fechou. Fica mais fácil. Aí,
a gente vai definir o que é pressão. Por exemplo, eu calço 44. A definição de pressão, a gente vai fazer isso aqui, ó, para vocês. Vamos supor, eu tenho uma caixa amarela de altura H e área na base A. Então, a pressão seria o seguinte: se ela tem um volume e tem uma massa, a única força que está agindo sobre a base é o peso. É igual você vai na praia ou pisa num terreno arenoso descalço. Fica a marca do seu pé. Por quê? É o seu peso sendo apoiado pela área dos pés. Então, ocorre uma pressão. E por que quando eu faço analogia, eu fiz a analogia do meu pé? É porque tem gente que tem o pé pequeno, tem gente que tem o pé grande. Então, a variação da massa do seu corpo vai ser maior ou menor a pressão sobre os seus pés. Então, se você pode ter o pé pequeno, mas se a massa for pequena, a pressão é muito pequena. Se eu tenho um pé grande e minha massa for muito pequena, a pressão é menor. Por que isso? Porque o conceito de pressão é a força que eu aplico sobre a área. Então, F sobre A. Mas se a única força, no caso da caixa, que não tem nenhuma força sendo aplicada, é a força peso, então a caixa terá o peso dela sobre a área. Então, P maiúsculo sobre A. Pressão, a gente vai representar por letra P minúscula, tá ok? É o peso pela área. Só que quando a gente olha aqui as unidades, só para a gente guardar, força sobre área é Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é Pascal. E um Pascal, então, é um Newton por metro quadrado. Então, é essa unidade de pressão. Outras unidades que vocês podem ter aí, por exemplo, a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é 100 kPa ou 100 mil Pascal. E uma atmosfera é representação de 10 de 100 kPa. E a gente vai apresentar para vocês depois, de uma forma bem direta, a medida em função da coluna de mercúrio. Então, 100 kPa é igual a 760 milímetros de mercúrio, de altura da coluna. Então, eu vou parar o vídeo das definições. Mas, quando a gente fala de fluido, tem uma coisa que a gente pega muito e é da prática. A gente, às vezes, não percebe, mas é da nossa prática, é o seguinte. Pressão de fluido é o seguinte. A gente sabe que pressão é o peso. Vamos supor que isso aqui fosse uma caixa d'água agora. E é o peso do fluido sobre a área que ele ocupa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu encher essa parte toda que eu estou riscando aqui de vermelho, de água, vocês acham que ela vai ter menos massa ou mais massa do que eu encher até o topo? Acho que tem menos massa, né? Menos massa, porque eu tenho menos água. Se eu encher até o topo de água, vocês concordam comigo que eu vou aumentar o peso, certo? Ou seja, vou aumentar a massa, aumenta o peso. Então, por definição... Pois não? Aumenta o peso, mas diminui a pressão? Não, aumenta a pressão. Pode ver que se eu aumento a massa de pressão, mantendo a área constante. Então, a gente sabe que, como é a força-peso que age, então eu posso escrever massa vezes a gravidade. Consequência da segunda lei de Newton, certo? Que a força resultante num corpo é a sua força-peso. Só que o volume é a área da base, que é o A, vezes a altura, que é o volume dessa caixa aqui. Então, a gente vai guardar essas duas expressões porque a massa específica de um corpo é dada pela a massa que ele tem sobre o volume que ele ocupa. Então, a gente sabe que a massa é proporcional à altura, ou seja, quanto mais massa, maior o volume. Então, nós temos essas três definições. Pressão aumenta com a massa, o volume altera com a altura e, consequentemente, a massa específica ou densidade é proporcional à quantidade de massa e o volume que essa massa vai ocupar. Então, se eu juntar essas fórmulas considerando o fluido, a primeira coisa que eu posso fazer dessa aqui, como consequência, é isolar a massa. Passo o volume multiplicando massa específica vezes o volume. Consequentemente, eu posso pegar essa massa e juntar com o volume. O volume é a área vezes a altura. Então, se eu juntar essas duas, essa e essa, a massa de um corpo qualquer é dada com a massa específica vezes a área,
vezes a altura que ela ocupa. E, portanto, se eu jogar na pressão, pressão sendo massa vezes a gravidade dividido pela altura, eu vou ter massa específica vezes a altura, vezes a área, vezes a gravidade dividido pela área. Como a área é a mesma, a gente pode resumir essa expressão sendo o seguinte: a pressão sobre o fluido depende da massa específica dele, o G, que é a aceleração da gravidade, que nós vamos adotar 10, e a altura da coluna, ou a altura do fluido. Então, essa seria a definição de pressão sobre o fluido. Ela vai depender de quem? Da massa específica do fluido, da gravidade e da altura. Se o fluido tiver uma massa específica muito elevada, eu vou levar a pressão. Se, por exemplo, eu usasse aqui 1 metro de altura, usasse a água, que tem valor de 1000, a pressão aqui ia ser 1000 vezes 10 vezes 1, ia ser 10.000 Pascal. Mas se eu usasse mercúrio, que é 13.600, ou seja, quase 14 vezes maior que a massa específica da água, a pressão ia aumentar em quase 14 vezes. mas se eu usar a água que tem 1000 kg por metro cúbico de massa específica e botar uma coluna de 10 metros, uma coluna de 20 metros, a coluna de 20 metros e aumentar a pressão. Portanto, essa equação aqui genérica depende do fluido e da altura da coluna que ele vai ocupar. A pressão atmosférica, ou seja, a pressão de coluna de ar na nossa cabeça. Só para vocês terem uma ideia, a massa específica do ar, já no Sistema Internacional de Unidade, é de 1 kg por 1,2 kg por metro cúbico, ou seja, é 1000 vezes menos que a pressão da água. Então, por que quando você tem essas alterações, especialmente quando você vai para Caraguá ou para qualquer outra cidade do litoral norte, você vai descer a serra? Quando você, vamos supor, a pessoa que mora em São Paulo vai descer para Santos. Quando ela está aqui em São Paulo, menor é a coluna de ar na cabeça dela, então é menor a pressão atmosférica. Quando ela desce para o litoral, a coluna de ar é muito maior, então atmosférica. Então, o que acontece nesse caso aqui? Eu tenho um efeito da pressão atmosférica sobre os nossos ouvidos, porque nosso corpo, dentro dele, nós não temos, a pressão já está regulada, porque nós viemos em altitude maior do que é o nível do mar. E o que acontece? Quando a gente está indo, está descendo, a gente escuta um barulho do ouvido entupido, é porque como a coluna de ar é muito maior, ou seja, a pressão é maior, então tende a entrar da onde tem maior pressão, da maior pressão para a menor pressão. O que acontece com a água, com o ar sobre os nossos ouvidos. E quando a gente sobe, aquele estalo que ele dá na subida da serra é porque, como o nosso corpo já se ambientou, está com a pressão maior interna, quando você vai subir a serra, e vai sair a pressão maior para menor. Então, eu vou reduzir a pressão. Então, o efeito da pressão é, notem, quanto maior a coluna, maior a pressão. E aí, a gente chega nessa definiçãozinha aqui, ó, que a gente vai fazer uma atividade, vocês vão assistir a prática que eu vou fazer aqui com vocês hoje. Que a pressão absoluta, ela depende da pressão atmosférica, que a gente vai chamar de PATM, e a pressão manométrica, que é a pressão da coluna de ar. Então, aqui seria atmosférica. Então, a pressão absoluta é a soma da atmosférica mais a manométrica. Só que uma das formas da gente representar a pressão manométrica, como a gente tem esse produto Rho vezes G é um peso específico, que é Newton por metro cúbico, Newton por metro cúbico, desculpa. Então, uma das formas de representar a pressão manométrica é Rho vezes H, pressão manométrica. Pessoal, alguma dúvida aqui? Aqueles PABS igual a PATM mais PA... É a pressão absoluta, que é a pressão atmosférica, mais a manométrica. Então tem 3 tipos de pressão? A absoluta é a soma da manométrica e atmosférica. A atmosférica é só ela, certo? O que a gente vai fazer daqui a pouco é uma
na parte experimental, mostrando o efeito da pressão manométrica e da atmosférica, por exemplo, para vazar uma caixa d'água, por exemplo. Imagina você ter uma caixa d'água e vai ter que fazer ela descer, ou um silo, que o pessoal costuma colocar silo de... Por que os silos descem quando você tem um silo aberto ou uma caixa d'água aberta e uma caixa d'água fechada? Isso faz uma diferença na pressão. A gente vai fazer uma atividade prática aqui. Eu vou, na hora que eu der o intervalo, o tempo que vocês estão aí dando uma esticada de perna, eu estou montando o laboratório aqui, tá? Até aqui, gente, nenhum problema? Vou deixar vocês copiarem, eu vou parar o vídeo, aí vocês copiam esse conteúdo, a gente volta para poder explicar o princípio de levantar guindastes, levantar macaco hidráulico, vocês vão fazer do macaco hidráulico, né? Então, o princípio do Pascal é o seguinte: se eu tenho esse ponto no mesmo nível que esse ponto aqui, eles têm a mesma pressão. Só que como eles são comunicados, pode ver que eles têm a mesma comunicação, o mesmo fluido aqui. Esse é o princípio, por exemplo, você vai levar o seu carro para trocar o óleo na oficina ou no posto de gasolina. Por que o cara dá umas apertadinhas ali, ou um macaco hidráulico, quando você vai trocar a roda do seu carro? Você tem um pedal pequenininho e outro pedal grande que consegue subir o teu carro. Porque ambos os casos aqui, a pressão é a mesma. Então, eu vou ter a pressão nos dois pontos iguais. Então, se a pressão é a mesma no ponto 1 e no ponto 2, a razão força 1 sobre a área 1 do ponto 1 tem que ser igual à força 2 sobre a área 2. Então, o princípio de Pascal nos diz isso. Que quando eu tenho dois pontos no mesmo nível, a pressão é igual entre eles. Se eu tenho níveis diferentes, a pressão vai ser igual proporcional à coluna de fluido que ele está. E tem um outro detalhe que a gente tem que reforçar de novo. Eles devem estar conectados, ou seja, o fluido, se eu apertar aqui, o fluido vai descer, esse êmbolo, e esse aqui vai subir. Então, esse é o princípio do macaco hidráulico que vocês utilizariam para trocar um pneu, levantar o carro. Isso que seria a ideia do campeonato que a gente ia propor. Vocês iam fazer um pedalzinho, aplicar uma força aqui, e ia fazer subir um balde d'água. Tá? Então, esse seria o princípio básico de um projetinho de um macaco hidráulico. Podemos seguir, pessoal? Então, eu vou dar uma seguida aqui, aí qualquer coisa eu volto, caso vocês desejem. Então, uma das formas aí, o pessoal da automação, principalmente o pessoal de química e o pessoal de mecânica, a gente fala um pouco isso porque é mais próximo tipo de aplicação, né? O pessoal de automação que gosta muito são os medidores de pressão, um deles seria o barômetro. Como que funciona? Eu vou passar um fluido aqui dentro, e esse fluido vai passar uma certa pressão. Então, aqui tem um sensor chamado tomada de pressão, que vai medir a pressão, e aqui tem um tubo metálico com indicador. Esse indicador vai receber o sinal da ampliação. O que é esse sistema de ampliação aqui? Ele vai pegar o sinal aqui, vai ampliar de forma tal para poder ter a medida, porque ele vai pegar o sinal físico, que é a passagem de pressão, a tomada de pressão vai transportar aqui, e ele vai ampliar esse sinal de forma tal que o dado de pressão físico se torne uma medida. Então, eu vou converter em um sinal, e aí eu vou ter a medida de pressão. Esse aqui seria um sistema analógico. O digital, ele teria uma microeletrônica que faria esse processo de tomada de pressão. Uma outra forma de medir pressão, que foi que o Torricelli descobriu, foi o seguinte: eu enchi esse fluido, aqui à esquerda de vocês, com um determinado fluido, vamos supor que fosse mercúrio. Aí, o que foi feito? Ele inverteu o mercúrio, esse tubo de mercúrio, dentro de um recipiente de água. A coluna foi descendo até um certo ponto, onde ela ficou em equilíbrio. E aí eu tenho essa altura aqui.
que vocês estão vendo. Só que pelo princípio de Pascal, a pressão no ponto O é igual à pressão do ponto A. E como o ponto A está aberto no atmosférico, então a única pressão que age no ponto A é a pressão atmosférica. A pressão do ponto O é a massa específica do fluido, a aceleração da gravidade vezes sua altura. Então, como as pressões dos dois pontos são iguais, a pressão atmosférica vai ser igual a γ vezes G vezes H. Ou seja, como a pressão no ponto O é igual à pressão no ponto A, eu posso igualar. Aí eu vou descobrir qual que é a altura necessária para ter a pressão atmosférica de acordo com o fluido. Para o mercúrio, essa altura é de 76 centímetros, ou 760 milímetros. Para a água, se a gente for considerar, ela vai ser 14 vezes menor. 14 vezes maior, para manter a mesma pressão atmosférica aqui, para o mercúrio. Então, para cada fluido, por exemplo, se eu quisesse colocar óleo, eu poderia saber a pressão atmosférica, a altura necessária de óleo para manter a pressão atmosférica. Isso você pode fazer usando um recipiente como uma proveta em laboratório, que seja assim, ela tenha um menor diâmetro possível e o maior comprimento possível, porque aí ficaria mais fácil para fazer esse experimento, tá? Até aqui, gente, alguma dúvida? O manômetro em U, por quê? Que é um medidor de pressão também, porque eu tenho essa curva em U. E aí, o que acontece? Eu tenho um gás, que é essa parte rosa, e eu tenho um fluido aqui nessa coluna. Só que para eu saber a pressão do gás, eu tenho que medir uma pressão. Então, como que a gente faz? Esse ponto 1 e o ponto 2 estão no mesmo nível de pressão. Então, a pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto 2. A pressão do ponto 1 é a pressão do gás, e a pressão do ponto 2 é, se ele está aberto, então eu vou ter a pressão atmosférica agindo aqui, tá? A pressão atmosférica agindo aqui. Essa pressão atmosférica vai se somar à pressão manométrica, que é o γ, o ρ do fluido, vezes a gravidade, vezes a altura. Então, eu tenho a pressão absoluta no ponto 2. Como os dois pontos estão em mesma altura, professor, mas eu tenho essa curva em U aqui. Essa curva em U você desconsidera. Por quê? Eu estou considerando esse nível. Então, daqui para baixo, não importa, tá bom? Então, a pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto 2, ou seja, a pressão de gás é igual à pressão atmosférica mais ρGH. Então, essa é uma das formas que vai alterar a minha pressão. Agora, eu pergunto para vocês, se eu fechasse esse tubo aqui, não ia ter pressão atmosférica, correto? Essa altura vai variar ou não? Ela pode até variar, porque quando você tem a pressão atmosférica, eu vou ter uma pressão muito grande empurrando o fluido para cá. Quando eu corto a pressão atmosférica, o gás vai fazer um sentido contrário aqui e ela pode alterar. Então, em alguns casos, quando ele diz no problema que a pressão manométrica, eu tenho que olhar o quê? ρGH. Mas se ele der no problema o valor da pressão absoluta, a pressão atmosférica, ele está dando a pressão absoluta, pressão atmosférica mais a pressão manométrica, certo? Então vai aparecer um balde, uma bacia e a garrafinha d'água, que vocês estão vendo aqui. Só vou subir um pouquinho a tela para vocês enxergarem ela toda. Então, o que eu fiz? Eu fiz um buraquinho muito pequenininho aqui. E se eu tirar esses dois adesivos... Tá escorrendo. Calma. Vocês percebam que vocês estão vendo aqui ela pingando bem devagarzinho aqui, né? Se eu começar... Ela está tampada. Então, ela está descendo. E quem está provocando a queda d'água é a pressão manométrica, ou seja, a coluna de água aqui descendo. Mas se eu abrir vagarosamente o conteúdo,
começar a abrir, percebam que a pressão atmosférica começa a influenciar. Aí caiu um pouco ali e caiu um pouco aqui. Aí começa a cair um pouco a água, começa a cair a pressão atmosférica aqui. Então, se eu pegar a tampa e fechar a tampa, percebo que ela cessou. Se eu abrir a tampa, a pressão atmosférica começa a entrar e começa a empurrar mais rápido o fluido. Então, percebo que ela está caindo. Ai, se eu fechar, espirrou em mim. Ai, se fechar, tá espirrando em mim, papai. ela vai acabar aqui. Então, esse é o... na férias agora. Então, esse é o efeito da quantidade de ar em ossos porosos ou em bolsas de ar para tornar sua massa específica média igual da água. Ou seja, o peixe, para ele manter-se equilibrado, ele tem que manter a sua massa específica igual da água. Então, vamos supor que as bolsas de ar vazia, que não se inflam para ele ganhar volume, ele tenha uma massa específica de 1,08 gramas por centímetros cúbicos. Qual que é a fração, qual que é o percentual do seu novo volume que o peixe deve inflar as bolsas de ar para que torne a sua massa específica igual da água? Então, pessoal, primeira coisa, quando a gente fala em inflar as bolsas, você está aumentando o volume, porque a massa específica da água vale 1 grama por centímetro cúbico. Então, se eu aumentar o volume, eu reduzo a massa específica. Então, olhando aqui a equação, massa específica é a massa sobre o volume. Se eu aumentar esse volume, percebo que a massa específica vai cair. É isso que ele está propondo. A gente vai aumentar o volume do peixe sem alterar sua massa, porque a massa de ar é tão desprezível que ela não é considerável, mas o seu volume que ela ocupa vai fazer a massa específica diminuir. Então, a gente vai ter dois casos. O primeiro caso, a bolsa vazia, a massa específica do peixe é 1,08. A bolsa cheia, as bolsas cheias, a massa específica voltou a ser 1. Porém, a massa de ambos é a mesma. Então, a massa específica da bolsa vazia eu vou chamar de ρ1, é a massa do peixe, sobre o volume que ocupa 1. E ρ2 é a massa específica do peixe, a massa do peixe, dividido pelo volume da bolsa cheia. Como a massa é igual para os dois, então eu vou ter ρ1V1 igual a M e ρ2V2 igual a M. Se as massas são iguais, eu posso igualar as duas. Igualando-se as duas, igualando-se as duas, 1,08 vezes V1. Massa antes igual a massa depois. 1,08 é a massa do peixe sem as bolsas cheias, vezes o volume do peixe. ρ2, a massa da água com as bolsas de ar cheias, vezes o volume do peixe que ele ocupa com as bolsas cheias. Então, se eu pegar o V1 passar dividindo nesse lado e o 1 passar dividindo, nós chegamos à expressão aqui de baixo. V2 sobre V1 igual a 1,08 dividido por 1. E aí vamos ter 1,08. Ou seja, o volume do peixe deverá ser 1,08 de V1, ou seja, 8% a mais do volume V1, que ele vai ter que encher, tá? Então, esse é um probleminha, mas para a gente usar o conceito de massa específica. O que é importante é saber, se eu quero reduzir a massa específica, eu aumento o volume. Se eu quero aumentar a massa específica, eu diminuo o volume, tá? Por isso que acontece quando estudamos em ciência dos materiais, aquela fórmula da massa específica. Quando você tem elementos muito pesados, é porque o volume que eles ocupam no espaço é muito pequeno e são mais compactos. Tem as suas questão de obesidade, questão de alimentação, problemas de pressão, onde são afetados mais a circulação aqui na região dos pés, porque a pressão sanguínea é muito maior. Aí essa vai tendo, por exemplo, entupimento, vai tendo dificuldade de circulação, essa pressão aqui embaixo ela tende a subir, gerando problemas na região do coração, tá? Então, a pressão hidrostática interarterial no cérebro e no pé da pessoa, você mede da seguinte forma. A gente vai usar essa expressão, ρGH,
e já deu a massa específica do sangue, 1,06 vezes 10 a terceira quilos por metro cúbico. A altura da pessoa a gente sabe que é 1,83, então a gente sabe que é o H, e o G é 10. Então, se eu aplicar a expressão, vai ser 1,06 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico vezes 10 metros por segundo ao quadrado, dividido vezes 1,83. Esse metro cúbico, quilo, com metro por segundo ao quadrado, é Newton. Esse metro, com esse metro cúbico, vira metro quadrado. Então, ficou Newton por metro quadrado. E o valor foi de 19.398 newtons por metro quadrado. Que é a mesma coisa que 19.389 Pascal. Aqui, o erro da digitação era 8, tá? Desculpe. Aqui é 8. 398 Pascal. Só que 1 quilopascal, 1K, é a terceira. Então, uma forma de vocês verem as expressões de pressão não é esse número inteiro. Você vai ver 19,4 quilopascal. Então, eu dividindo o valor de 19.398 pascal, dividindo por 1.000, eu vou ter 19,4 quilopascal. Certo? Então, a aplicação direta da equação da pressão em um fluido. Usando um canuto para fazer um líquido subir 4 centímetros, que pressão manométrica mínima em atmosferas deve ser produzida pelos pulmões? Então, esse problema é a mesma coisa, aplicação direta na fórmula. Então, vai ser ρGH, uma atmosfera igual a 100 kPa, deixa no cantinho, e aí vai ser 1.000, que é a massa específica, tá? 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração da gravidade, e 4 vezes 10 a menos 2. Por que esse 4 vezes 10 a menos 2? 1 metro, 10 ao quadrado centímetro. Então, é a conversão de 4 centímetros para metro. Então, vamos ter 400 newton por metro quadrado como resposta. Ou 400 pascal. Uma atmosfera é 100 vezes 10 a terceira pascal. X é 400 pascal. Fazendo a regra de 3, 1 vezes 400, 100 vezes 10 a terceira vezes x, nós vamos chegar ao resultado de 4 vezes 10 a menos 3 atmosferas. Então, o único detalhe que se deve ter, 2 detalhes, na verdade, é converter de centímetro para metro e fazer a regra de 3 aqui, guardando que uma atmosfera é igual a 100 vezes 10 a terceira pascal. Ou usar 100 kPa direto, daria o mesmo resultado aqui, tá? Então, essa seria a única, digamos assim, a única atenção que você deveria ter no exercício com relação às conversões de unidade. Por quê? São importantes e as que são usadas no dia a dia. Normalmente, você vai encontrar o bar, que é o equivalente também à pressão, atmosferas. Pascal não é tão usual, já vista o tamanho das potências de 10 que são utilizadas. Então, a gente normalmente usa atmosferas. Mas é importante vocês terem conhecimento dessas aí, para que no futuro vocês possam até fazer comparativo. O pessoal de automação, o pessoal da engenharia química vai usar demais, haja visto que há processos e há sistemas de controle com variação de pressão, certo? E vai exercer uma pequena força de módulo F, ou seja, é você apertando o pedal do seu macaco hidráulico para levantar o carro. F. Aí, vai estar em contato com o líquido com êmbolo de força F maiúsculo e área A maiúsculo. Ele quer saber qual é o módulo F que deve ser aplicado ao êmbolo maior para que o sistema fique em equilíbrio. Ou seja, qual que é a relação de F maiúsculo com esses 3 aqui? E a letra B, se eu der o diâmetro menor de 3,8 e o maior de 53,
Quanto tem que ser essa força F minúscula para que a força F maiúscula de 20 kN seja aplicada no êmbolo maior? Então, vamos usar. A gente vai fazer isso aqui, ó. Primeira coisa, lei de Pascal, P1 igual a P2, F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Então, se a gente for olhar, P1 sobre P2, F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Para a gente, o P1 seria F minúsculo sobre A minúsculo. E o P2 é F maiúsculo sobre A maiúsculo. Se eu quero isolar o F, é só passar o A maiúsculo dividindo. Fazendo isso, eu vou ter uma relação que F minúsculo sobre A minúsculo vezes A maiúsculo é a força F que eu vou exercer. Então, essa é a letra A. A letra B, ele está querendo saber a força minúscula, a força do êmbolo menor. Então, a gente vai aplicar o seguinte. Primeira coisa, pessoal, não apliquem direto o 3,853. Eu vou explicar para vocês que tem uma forma, mas sem que seja o êmbolo, apenas para o êmbolo em diâmetro. Ah, se for um êmbolo quadrado, não se aplica, tá? Por quê? A gente sabe que a área da circunferência é π vezes d ao quadrado dividido por 4, dos dois lados. Então, eu vou ter 3,8 ao quadrado e 53 desse lado aqui. 53 aqui, 3,8 aqui. E a gente sabe que a força F maiúscula da letra A é o F minúsculo sobre A minúsculo vezes A. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai substituir. A gente tem um F maiúsculo, 20 kN é 20 vezes 10 a terceira. O A minúsculo é 3,8 ao quadrado vezes π dividido por 4. E um êmbolo maior, que é a partir dessa equação aqui, que eu dei uma riscadinha, que é essa aqui, ó. O A é π vezes 53 ao quadrado dividido por 4. Pessoal, quando é êmbolo na fórmula de diâmetro, eu não preciso calcular a área, porque aqui é π sobre 4 e aqui é π sobre 4. É só elevar ao quadrado os diâmetros. Ou seja, simplifiquei a minha conta, meu cálculo. Então, essa fica uma dica. Quando é diâmetro, eu posso fazer isso. 53, eu vou querer isolar para achar o F. Então, passo 3,8 multiplicando aqui. Opa! Multiplicando. E o 53 vai passar dividindo, como está aqui. Esse artifício matemático, eu posso fazer 3,8 ao quadrado e dividir por 53 ao quadrado. Ou o resultado será o mesmo se eu fizer 3,8, dividir por 53 e o resultado elevar ao quadrado. Não vai ter nenhum problema. Fazendo esta conta, eu vou chegar a uma força de 102,8 newtons. Ou seja, eu precisaria, para levantar um carro de 2 toneladas, que é o 20 kilonewtons, aqui, algo como 10 newtons, 10 quilos, para levantar um carro. Notem a diferença quando eu reduzo demais o êmbolo. E é isso que acontece quando você vai lá vai fazer a troca de óleo ou trocar o pneu do teu carro. O pedal do êmbolo que você vai aplicar a força é muito pequeno e por causa da transmissão de fluido e a pressão ser constante, o êmbolo para levantar o carro é maior.